Vanessa Nora tá com a gente. Oi, Nê. Pablito, tudo Boa bem? tarde, tudo Boa bem? tarde para você e para todo mundo também que está em casa. Vamos falar de educação hoje? Vamos, Legal, educação. importante, né? É Dia Mundial, né, da Educação. E a educação a gente sempre fala, né, Polito, que é a base de tudo, né? Certeza. É por meio da educação que a gente consegue transformar as pessoas, a sociedade, e a gente mostra muitos exemplos também aqui na nossa programação disso, né? Agora me diz uma coisa, nessa quarentena tem sido complicado aí para muitas famílias, né? Você com as suas crianças em casa, como é que tem feito aí para estudar? Porque o ensino está sendo à distância agora, né? Na teoria, é sempre tudo muito bonito, né? É. Mas na prática, por exemplo, nós que temos 3 crianças em casa, é bem difícil. A minha esposa tem feito um esforço danado para tentar participar, por exemplo, das lives com a escola. Sim. Mas o nosso caso específico não tem funcionado bem. E nós, inclusive, conversamos com a diretora pedagógica da escola, dizendo que nós acreditamos em casa que não funciona para o ensino infantil, porque eles não têm muito poder de concentração. Então a gente vê, por exemplo, 16 alunos ao vivo na telinha, Sim. quase todos não conseguem ficar o tempo que é estipulado. É difícil Que segurar. idade? Que idade mesmo? 5 anos. 5 anos, Né? muito novinho. Mas eu acredito que, por exemplo, o ensino fundamental, para o ensino médio, funcione, que é uma maravilha. Nesse caso específico, a leitura em casa sempre foi regra, sempre, desde bebê. Né? Leio todos os dias 3, 4 livros com as duas, né? E daqui a pouco com o Benício também. Acho que a leitura é fundamental na construção. Mas essa participação da escola tem funcionado de outra maneira no nosso caso, com atividades que estão lá. Então você acessa, tal, é legal. Você falou da dificuldade de concentração, Live né? A gente vai conversar agora com um professor que encontrou um jeito de falar de biologia cantando. Não é fácil para as crianças, mas nem para os adolescentes, né? Então a gente vai conversar agora com o professor Gustavo Schmidt para ele explicar um pouquinho para a gente, porque esse método o professor utilizava ainda antes da pandemia, né, professor? Seja muito bem-vindo com a gente aqui no Balanço Geral. Fala um pouquinho desse teu projeto, então, dessas aulas diferentes, digamos assim. Boa tarde, boa tarde. Então, na verdade, eu sempre utilizei música, né, nas aulas, assim, eu sempre achei uma ferramenta, um acessório, uma coisa que vem para acrescentar nas minhas aulas, porque tem muita gente que gosta, descontrai um pouco o ambiente, inclusive também o aprendizado está muito relacionado à emoção, liberação de hormônios, então o fato de deixar um pouco mais leve eu acho que acaba ajudando. Só que eu também trazia essas músicas para vídeos, né? Porque eu acho que assim, é um desafio maior ainda quando você traz uma aula para a internet. Porque assim, numa sala de aula você não tem muita concorrência, o aluno está ali, ele vai ter que ficar ali te vendo. Mas para uma internet, como você traz um vídeo, a gente tem toda a concorrência de vídeos de entretenimento. Então eu acho que trazer alguma coisa que prenda a atenção, porque sim, é difícil ter a disciplina de ficar prestando atenção numa vídeo, principalmente uma videoaula, então a gente traz alguma coisa diferente aí que talvez prenda também mais a atenção desse aluno. Ô, Vanessa, e ó, a gente pescou aqui a inspiração do professor, viu? Cacau olha aí, Menezes ó. falou dos Beatles e o professor tem uma plaquinha dos Beatles lá atrás. A inspiração é mais que válida. Vamos dar uma olhadinha, professor, segura aí com a gente que a gente vai dar uma olhadinha, mostrar para o pessoal de casa alguns trechos das aulas do professor engraçadas. Vamos ver juntos então, vamos lá. Ah, não vai entrar? Não vai dar certo Teve uma agora? dificuldade técnica. Assim Vamos que ver se vai normalizar. dar Então certo. carrega aí. Vamos conversar Professor, com o professor. deixa eu te perguntar, o que é mais legal nessa troca com os alunos? Porque a gente também aprende, né? E acredito que os professores também aprendam. É uma troca, muito legal isso aí. Não, com certeza. Eu acho que talvez esse seja o grande ponto da nossa profissão, né? É essa troca. Inclusive, é isso que está fazendo mais falta agora nesse momento de distanciamento, a falta do contato, do carinho. Mas esse carinho, ele funciona mesmo à distância e, com certeza, essa é a parte mais legal do que a gente tem no nosso dia a dia da profissão. E quando a gente faz algumas coisas, porque a gente se expõe na internet, é mais difícil, a gente sai de uma zona de segurança nossa ali, então não é fácil fazer. Todos os professores agora estão passando por uma situação muito complicada, eles estão tendo que se reinventar, se adaptar, aprender muitas coisas novas, de como é que filma o áudio, é muito difícil, tá? Então a vida dos professores está bem complicada nesse momento também, mas o retorno, os alunos eles sentem que a gente está fazendo de tudo para entregar uma aula de qualidade, mesmo nessas condições atuais. Assim. E o retorno dos alunos é que eles aprendem mais dessa forma brincando, hein, professor? É que, assim, ó, claro, é que na verdade depende, claro, a questão do aprendizado é muito individual, depende de cada pessoa, mas assim, o retorno que eu tenho, por exemplo, quando a gente faz uma música, é sempre positivo.
é sempre positivo. Claro que a música é encarada sempre como um complemento, né? Ela não vai substituir um conteúdo, nem nada disso. Sem dúvida. Mas quando a gente consegue colocar um assunto legal dentro de uma música que eles gostam, e aí que tá o grande segredo, talvez as minhas inspirações, as coisas que eu ouço, não necessariamente são as que eu coloco nas minhas músicas, porque afinal de contas eu preciso agradar o meu público, que no caso são os alunos ali de ensino médio principalmente. Que legal, obrigada pela participação aqui com a gente. O professor Gustavo Schmidt, então, de Biologia, ensinando de uma forma diferente. Obrigada, e agora a gente vai ver, né, juntos, Polito BT. Os professores têm feito um esforço danado, não é moleza segurar a garotada, todo mundo junto em live. Dá uma olhada no que o professor faz. Vem mordendo com vontade de digerir pra mim e depois venosidade absorvendo assim. Fala galera, beleza? Professor Gusta de Biologia, e hoje é com muito orgulho e felicidade que eu convido um grande amigo meu do pagode para cantar uma paródia sobre transportes de membrana. Chega mais, Xande, confere aí. Mas não se esqueça, é importante, a bomba é de sódio de potássio agora. Gasto ATP para o sódio expulsar e o potássio retornar. E nessa loucura de filtrado do glomérulo, removendo sem clemência, vai gerar deficiência, mas os vasos vão seguindo pra fazer a secreção, reabsorção. Hipófise eu chamo pras aves poderem voar. Tem asas e bexiga não, tem bico, pênis, sacos e ossos pneumáticos, externa quilha tem função. A pepsina quebra a proteína no intestino, pâncreas secretando. Pra continuar, a bile vou liberar e os lipídios emulsificando. Vem do odeno com vontade de digerir pra mim e depois venosidade absorvendo assim. Polito, Se o aluno compreender desse jeito... tem que ter criatividade, né? Mas é como você falou, tem que encontrar qualquer forma divertida, e eu acho que esse que tá o barato, né? Porque é tão difícil nesse tempo de quarentena, né? Pressão de todo lado, e aí você vê, as notícias são pesadas, então isso tudo traz uma forma mais leve da gente ver as coisas, né? Acho que é aí que tá o caminho, isso que é o mais legal disso tudo, né? E importante que ele ressaltou que é um complemento, né? Isso, exatamente. Porque a base, o ensino, né, fundamental, ele está fortificado na essência da educação, mas ele traz isso como um complemento para, ao mesmo tempo, se aproximar dos alunos, ao mesmo tempo receber a troca Claro. dessa experiência e também de ajudá-los a compreender melhor a matéria, né? Quem é que nunca passou por isso, né? Aulas de química, de biologia mesmo, assuntos complexos, né, Polito? E aí, às vezes, o pessoal, os alunos mesmo, eles não têm aquela paciência de ficar prestando atenção. Agora, com os nomes que ele vai falando aí, é engraçado demais, muito criativo, né? Figuraça. Nos cursinhos, aqui a gente está falando provavelmente de ensino médio, né? Mas nos cursinhos, os professores também utilizam muito esse recurso para justamente atrair a atenção e fazer com que os alunos consigam memorizar melhor. Alguns termos que são, às vezes, complicados, né? É isso.